Hoje eu vou te mostrar como montar o seu ambiente local Kubernetes utilizando o Kind e o Docker. Então, se você quer economizar uma grana quando for estudar Kubernetes, quando for montar as suas provas de conceitos e para você montar o seu ambiente de desenvolvimento, para você desenvolver direto no Kubernetes e ganhar produtividade sem gastar com nuvem, segue aqui com o vídeo que hoje eu vou montar o guia definitivo de uso do Kind. Fala aí, beleza? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse vídeo, a esse canal. Se você não me conhece, eu sou Fabrício Veronese e toda semana aqui tem conteúdo relacionado a DevOps e a Cloud. Então, se você quer saber mais sobre ambiente de nuvem, Docker, Kubernetes, Pipeline CI/CD, se inscreve no canal, aciona o sininho para você não perder nenhum conteúdo. O Kubernetes ele é o principal orquestrador de containers hoje no mercado. E para você criar um cluster Kubernetes, para você montar a arquitetura do Kubernetes, você precisa ter um conjunto de máquinas e cada máquina ela vai exercer um de dois papéis possíveis num cluster Kubernetes. O Control Plane, que é responsável por orquestrar e gerenciar o cluster Kubernetes, e o Worker Node, que vai realmente executar ali os containers, as aplicações. Se você quer saber mais sobre a arquitetura do Kubernetes, sobre os elementos que compõem o Control Plane e o Worker Node, eu vou colocar um vídeo aí embaixo, vai estar num card aí para você assistir assim que você terminar esse vídeo. E como o Kubernetes ele é complexo, você tem diversos elementos dentro dele para você montar o seu setup do cluster Kubernetes, tem diversas formas diferentes de você montar um cluster Kubernetes. Você pode montar utilizando um ambiente on-premise, onde você cria as máquinas virtuais, as máquinas físicas e faz todo o setup do Kubernetes, instala sistema operacional, normalmente o Linux. Na verdade, você vai utilizar o Linux. Você vai instalar o cluster Kubernetes, manter aquilo tudo funcionando e ainda se preocupar também com a execução das aplicações. Esse ambiente on-premise, você consegue utilizar diversas ferramentas para fazer essa construção. Você pode utilizar KubeADM, RKE, KubeSpray, K3S, tem diversas ferramentas hoje no mercado para você montar o seu cluster Kubernetes on-premise. Mas essa forma de construção, como eu disse, ela é complexa e você tem a desvantagem, que também é a vantagem, de ter ali total controle do cluster. Então, se você está começando com Kubernetes, se você está começando com esse ambiente de containers, eu não recomendo que você comece com a construção on-premise, porque ela exige ali uma equipe maior e também um conhecimento maior no uso de Kubernetes. A segunda forma que você pode fazer a construção de um cluster Kubernetes para você trabalhar é utilizando serviços de nuvem. Azure, AWS, Google, Oracle. Cara, os principais cloud providers hoje têm o seu serviço de Kubernetes gerenciado. E dessa forma, você vai solicitar a construção do cluster Kubernetes e o cloud provider vai se preocupar para você de fazer o setup do Linux, de gerenciar o cluster Kubernetes, de fazer ali a aplicação de atualizações quando você solicitar. Então, o foco seu vai ser na execução das aplicações no cluster Kubernetes. Se você está começando, se você tem uma equipe enxuta e se você quer se preocupar mais com as suas aplicações no ambiente, é esse cenário que eu recomendo para você. Mas esse cenário e o outro também, eles exigem aí que você tenha um uso de recurso financeiro, né? Você tem que ali, pagar pelo cloud provider, pelo serviço de uso ali do cluster Kubernetes. No cenário on-premise, você precisa ter máquinas virtuais, você precisa ter um computador parrudo para isso e nem sempre é esse cenário que a gente tem quando vai estudar, quando vai começar a dar os primeiros passos, até quando vai fazer ali um teste para validar ali um conceito, fazer uma prova de conceito. E para cenários assim, onde você quer economizar uma grana, onde você quer ter um ambiente rápido para você estudar, fazer seus testes,
você tem a terceira forma de criar um cluster Kubernetes, que é utilizando ambiente local, utilizando o seu próprio notebook, o seu próprio desktop. E eu tenho hoje no mercado também diversas ferramentas que fazem isso. Você pode utilizar o Micro K8s, você pode utilizar o K3s, você pode utilizar o Minikube, você pode utilizar o K3s e você pode utilizar a ferramenta que a gente vai ver hoje, que é o Kind. O Kind ele é uma excelente opção para esse cenário em que você quer desenvolver algo local utilizando o Kubernetes, onde você quer montar a sua estrutura de Kubernetes para estudo, porque ele não precisa de máquinas físicas, ele não precisa de serviço de nuvem. Por quê? Porque ele vai utilizar containers Docker. Cada máquina nesse cluster Kubernetes vai ser um container. Então, o requisito mínimo para você ter o Kind rodando para rodar um cluster Kubernetes local é ter o Kind instalado na máquina, é claro, e também ter o containers Docker. Você trabalhar com Docker para criar ali as suas máquinas, né, entre aspas, que vão ser ali parte do cluster Kubernetes. Então agora vamos conhecer aqui o Kind, ver como é que faz a instalação e montar esse guia definitivo aqui para você de uso, para que você possa utilizar tranquilamente o Kind. Bom, então vamos entrar aqui na página do Kind. A melhor forma de você entrar na página do Kind é vindo aqui no Google mesmo, tá? Procurando Kind Kubernetes. Tá até aqui, ó, o autocomplete, certo? E aqui a primeira página você entra, porque aqui a URL é kind.science.k8s.io, é meio esquisito assim, então é mais fácil vir direto aqui no Google e procurar pelo Kind Kubernetes. O Kind, inclusive, ele tem esse nome porque a ideia do projeto é justamente rodar o Kubernetes dentro do Docker, então o nome vem de Kubernetes em Docker, certo? E você pode fazer instalação do Kind em qualquer plataforma. Você pode rodar no Linux, você pode rodar no Mac, você pode rodar no Windows sem problema nenhum. Inicialmente, o Kind só funcionava com Docker, mas agora você pode utilizar o Podman também. Aqui nesse vídeo, nesse guia, eu vou abordar o Docker, porque é o mais utilizado, então eu vou abordar ele. Se você quiser também conteúdo sobre o Podman, quiser saber mais sobre o Podman, ver como é que ele funciona, comenta aí embaixo, se tiver uma galera pedindo, eu monto um vídeo exclusivo sobre o Podman, beleza? E o Kind, ele é baseado, o setup do cluster Kubernetes que ele faz é baseado no kubeadm. Então, se você quer ter ali um cluster Kubernetes mais parecido com o que é feito com o kubeadm em cenário virtualizado e on-premise, cara, o Kind é a excelente opção. Então vamos lá. Primeira coisa, instalação. A gente vem aqui em Kickstart, certo? E aqui tem a aba, tem um tópico, né, só sobre a instalação. Como eu disse, você pode instalar utilizando macOS, né? Você pode utilizar o macOS utilizando aqui o Brew Install, certo? Você pode utilizar Linux também, onde você baixa aqui o pacote e move ele para o USR Local Bin Kind, né? Na verdade o Kind é o executável. Pode utilizar no Mac também os scripts e aqui para o Windows você pode utilizar o PowerShell ou você pode utilizar o Chocolatey também. Deixa eu ver aqui, se eu achar aqui, pá, a parte do Chocolatey. Aqui, ó, Choco Install Kind é a melhor forma se você está trabalhando com ambiente Windows. Eu recomendo que você tenha o Chocolatey, que é um gerenciador de pacotes para o Windows, e faça a instalação utilizando o Choco Install, certo? Bom, aqui no caso eu já tenho ele instalado, tá aqui, se eu botar aqui, ó, Kind, eu já tenho ele instalado. Eu estou utilizando o ambiente Windows com WSL, então eu fiz a instalação do Linux, né, pelo Linux, porque eu estou utilizando uma distribuição Ubuntu. Você pode utilizar o Chocolatey e utilizar o PowerShell sem problema nenhum. O pré-requisito é que você tenha o Docker rodando na sua máquina, beleza? Então vamos começar aqui pela criação básica, né? Um cluster Kubernetes básico utilizando o Kind. Para fazer isso, eu vou utilizar o comando kind create cluster, certo? Executo aqui, ele vai começar a fazer a criação do cluster. Ele vai baixar aqui a imagem,
né, inicial para utilizar como nó do cluster e vai fazer todo o setup. Esse processo leva um tempinho. E enquanto você espera, faz o seguinte, dá um like aí no vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é de qualidade, vale a pena ser distribuído. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, aciona o sininho para você não perder conteúdos irados como esse aqui, certo? Vamos esperar ele terminar aqui, olha lá, ele começou a startar o control plane, escreveu aqui as configurações, vamos esperar aqui o processo. Aqui, ó, ele já fez a instalação, né? Ele setou já aqui o contexto no kubectl, então se você ainda não tem o kubectl também instalado, você precisa ter o kubectl, mas eu não vou abordar aqui porque não faz parte do kind, faz parte do Kubernetes. E se você executar aqui, ó, kubectl get nodes, ah lá, ele criou aqui o cluster Kubernetes, né? O cluster Kubernetes aqui no caso só tem uma máquina, né? É um single node, né? Como a gente fala, e ele está como not ready aqui, provavelmente porque o CNI ainda está levantando. Ah lá, já está ok, já subiu de boa, tá aqui certinho. Você já pode começar a utilizar aqui o cluster Kubernetes, ó, kubectl get pods, não tem nada rodando. Deixa eu executar aqui, ó, kubectl get all, botar aqui -a maiúsculo para pegar todos os namespaces, aí aqui, ó, ele tem todo o setup aqui do cluster, ó, core DNS, etcd, tudo que você teria que fazer manualmente, utilizando o kubeadm, com várias máquinas virtuais ou então, né, fazer com serviços de nuvem, ele faz aqui para você local na máquina de boaça. Se você quiser ver todos os clusters que o kind criou para você, é só executar aqui, ó, kind get clusters, certo? No caso aqui, ele só tem um cluster porque eu só criei um cluster por enquanto. Eu posso ter vários caso eu queira ter. Beleza? E, pô, ok, criei aqui o cluster. Agora vamos dar uma olhada aqui no Docker também, né? Porque, como eu disse, ele cria utilizando containers Docker. Então, vamos ver o que ele faz aqui. Olha lá, ó. Eu tenho aqui um container em execução, né? Que é o container com o nó do meu cluster Kubernetes. Ele mostra aqui a imagem, né? No caso aqui, kindest node versão 1.26. Aqui o comando inicial, aqui eu tenho a porta que ele faz o bind aqui, ó, 46563 a 6443, né? Ele está fazendo o bind de porta para eu poder executar aqui o kubectl de boa, né? Ele faz esse bind para eu me comunicar com o cluster. E caso eu queira criar mais um cluster Kubernetes, eu posso utilizar o comando de novo, ó, kind cluster create, ou melhor, kind create cluster. Só que se eu executar dessa forma, o que ele vai dizer? Olha, eu já tenho um cluster criado com esse nome kind. Por quê? Quando eu executo dessa forma, ele utiliza o nome kind, né? Ele dá esse nome padrão. Mas eu posso especificar um nome, passando aqui, ó, o name. Aí eu boto meu cluster, executo de novo e vai fazer a criação de um outro cluster Kubernetes para mim. Ele vai rodar aqui, deixa ele terminar aqui a criação. Show de bola! Agora eu posso vir aqui, ó, dar um clear aqui, kind get clusters. Ah lá, eu tenho agora 2 clusters Kubernetes. Se eu vir aqui, kind não, kubectl get nodes, tá lá, ó. Eu tenho aqui 2 clusters Kubernetes. Na verdade, eu tenho o meu cluster Kubernetes com um single node aqui, certo? Eu posso vir aqui e botar, ó, docker container ls. Tá aqui, ó. Eu tenho aqui os 2 clusters rodando com 2 containers separados. E se eu vir aqui e abrir, né, o meu arquivo de configuração, cadê? Deixa eu dar aqui um vim. Meu arquivo lá no kubeconfig, eu tenho aqui, ó, o setup de 2 clusters Kubernetes. Deixa eu descer aqui. Deixa eu fazer melhor.
Deixa eu sair aqui. Eu vou abrir com VS Code, melhor de visualizar. Cube aqui, config, beleza. Ele abriu aqui em cima para mim. Deixa eu puxar aqui. Aqui, ó, ele bota o setup de 2 clusters. Na verdade, eu tenho uma porrada aqui, né, de vários clusters que eu já trabalhei. Mas eu tenho aqui, ó, cadê? O meu cluster, né, e eu tenho o kind aqui, que são os 2 que eu criei. Então, ele vai, né, sempre juntando aqui, né, fazendo a adição no kubeconfig, certo? E aí você vai mudar o contexto sempre que você quiser. Aqui no VS Code, você pode, por exemplo, vir aqui, né, set current cluster, e agora se eu executar o kubectl, get nodes, ele vai estar lá, ó, com o kind control plane, certo? Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou agora executar o kind delete cluster para deletar esse cluster do kind, certo? Ó, já deletou. Se eu der um get clusters, cadê? Get clusters. Agora, só tem o meu cluster e eu vou deletar esse cara também. Kind cluster. Delete cluster. E aí aqui eu tenho que passar o name, que no caso é o meu cluster. Beleza? Ok, deletei aqui. Deixa eu até abrir aqui o VS Code novamente, que eu vou deletar aqui tudo. Né? Limpei aqui o meu config e eu vou criar aqui de novo o meu cluster. Vamos lá, meu cluster. Ok, deixei terminar de criar aqui. Agora é rapidinho, porque ele já tem a imagem, né? E demora mais só no primeiro, quando tem que baixar a imagem é grande. Ah lá, foi. Agora vem aqui, ó, kubectl get nodes, tá lá, ó, já foi. E se eu abrir aqui o VS Code, cadê? Aqui o config, ah lá, ó. Agora fica melhor de ver, né? Que é aquela porrada de clusters Kubernetes que eu tinha. Então aqui, ó, ele já seta o contexto, adicionando, ele vai sempre adicionando aqui mais contextos. Você pode utilizar o comando kubectl para trocar, ou você pode utilizar aqui no VS Code, que é visualmente aqui mais fácil, certo? Bom, ok, então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o VS Code de novo, né, mas eu vou fazer um teste, eu vou rodar aqui, né, uma aplicação para ver o cluster Kubernetes funcionando. Eu tenho aqui alguns exemplos que eu vou utilizar aqui no vídeo, mas primeiro eu vou começar com esse simples aqui, que é o deploy do cluster Kubernetes, ou melhor, o deploy aqui do Nginx, certo? No cluster Kubernetes. Aqui eu tenho o service apontando para a porta 80, é um deploy do Nginx padrão, certo? Então eu vou executar aqui, kubectl, apply, "-f". Aqui já não está relacionado ao kind, já é Kubernetes, né? É relacionado aos comandos do Kubernetes. Aqui, ó, kubectl apply, criou de boa, né? Kubectl, get pods, tá lá, ó, tá criando aqui o meu Nginx, kubectl get service, tá aqui, ó, o Nginx também foi criado. Deixa eu executar aqui kubectl get pods, ainda tá criando aqui ainda, vamos dar uma olhada, vamos esperar e terminar aqui para a gente ver ele rodando. Tá aqui criando. Ah lá, foi aqui, agora deixa eu sair e eu vou verificar esse cara rodando. Mas como é que eu acesso aqui esse meu pod? Eu vou utilizar o kubectl, port forward, que vai fazer aqui o redirecionamento da porta. Vou botar o 80 mesmo, certo? Aqui primeiro eu tenho que botar o nome do serviço, né? Faz certo que dá certo. Nginx, que eu vou fazer aqui o redirecionamento da minha porta local com o service do Nginx, aquele que foi criado. Porta 80, 80,
Deixa eu ver aqui. Permissão negada. Tem que botar aqui 80/80. Beleza. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui e vou acessar, cadê aqui meu navegador, né? Localhost 80/80, tá lá, ó, Nginx rodando numa boa, né? Pô, Fabrício, mas você teve que usar o port forward, né? Putz, eu quero acessar direto o meu serviço lá, utilizando o Node Port. Calma, a gente vai ver agora, em seguida, com as configurações avançadas do Kind. Eu falei que aqui vai ser o guia definitivo, então a gente vai ver muito mais do que essa simples criação. Mas eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou primeiro deletar, delete cluster, deletar aqui esse cluster que eu acabei de criar e ir para o próximo passo, que é a configuração avançada, beleza? Show de bola. Para fazer a configuração avançada com o Kind e sair desse arroz com feijão, de criar vários clusters Kubernetes só com nó, eu preciso ter o arquivo de configuração do Kind, que é onde eu especifico ali quantos nós vão ter, quantos worker nodes vão ter, quantos control planes vão ter. E aí, quando eu criar o cluster com o Kind, eu especifico esse arquivo de configuração. Para saber a estrutura do arquivo de configuração, eu vou entrar na documentação. Então, aqui, ó, embaixo, nos tópicos de instalação, aqui na mesma página, eu tenho aqui a aba Advanced, onde ele diz, ó, configurar o seu Kind Cluster. Então, aqui, ó, eu já tenho uma estrutura base e ele me diz, inclusive, o que eu posso fazer. Eu posso criar múltiplos nodes, eu posso criar control plane com alta disponibilidade. Vamos fazer esse aqui primeiro e eu vou explicar passo a passo. Esse primeiro setup aqui, multi-node cluster, é um cluster Kubernetes com um control plane, com um orquestrador do cluster, só vai ter um, e eu tenho múltiplos nodes, worker nodes. Eu vou ter múltiplas instâncias, múltiplas máquinas, né, que nós na verdade sabemos que são containers, que vão poder executar ali os pods que eu vou querer criar no meu ambiente. Então, eu vou pegar essa estrutura aqui, certo? Essa estrutura inicial, vou colocar lá no meu VS Code, junto aqui com os meus exemplos, e vou colocar aqui um arquivo kindconfig. Config.yaml. Já que é um arquivo YAML, vou colar essa estrutura. Vamos entender o que ele vai fazer aqui. Primeira coisa é o API version, né? É a versão da API que eu estou utilizando. Esse carinha aqui, agora, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, é o kind.x-k8s.io v1 alpha 4. E por que eu digo que na versão atual? Porque conforme vai se atualizando o Kind, vamos saindo novas versões, esse cara aqui pode mudar. Então, eu recomendo sempre que você vá na documentação, veja a estrutura aqui, se está batendo com a API version, porque às vezes esse cara atualiza, para de funcionar e você não sabe por quê. Eu sei porque eu passei por isso, tá? Então, verifica aqui sempre. O Kind aqui, no caso, o tipo que eu estou criando é um cluster. E aqui eu especifico, ó, os nodes, né, quantos nodes que eu vou ter e a role. Qual vai ser o papel desse nó que eu estou criando. Então, aqui no caso, um control plane e no caso, dois worker nodes. Eu vou fazer agora a criação de novo, vindo aqui na minha linha de comando, meu terminal, executando kind create cluster, passando aqui um name, eu vou botar K8S multinode, e agora eu vou passar aqui também a configuração, que vai ser o meu config. Vai ser o kind config, executo, ele vai fazer aqui a criação de novo, vai verificar aqui a imagem, vai fazer todo o setup do cluster para mim, só que agora com múltiplos nós. Inclusive, ele muda um pouquinho aqui a animação. Deixa eu terminar de verificar aqui a imagem e a gente vai ver ele aqui fazendo diferente. Ah, meu filho, termina aí de ver a imagem, vai lá. Tá, meu filho? Aqui, ó, foi. Ele agora tá preparando os nodes e aqui você vê, ó, ele tá preparando 3 nós. Então ele vem com 3 caixinhas aqui,
e a gente já vê que ele vai trabalhar com múltiplos nós. E o resto é bem parecido. Ele vai escrever a configuração, startar o control plane, instalar a CNI, tudo que é necessário para o cluster Kubernetes rodar. Vai aqui fazer o join dos worker nodes, né, que agora eu estou trabalhando com vários worker nodes. Então ele vai fazer ali o comando de join, como é feito no kubeadm. E demora aqui um pouquinho, esse processo aqui é o que demora mais. E aí foi, aqui ele setou o contexto, né, no kubectl, e aí beleza, eu tenho aqui o meu cluster Kubernetes. Se eu executar kubectl get nodes, lá, já está diferente. Eu tenho aqui, múltiplos nós no meu cluster Kubernetes. Eu tenho o control plane, tenho o worker 1, tenho o worker 2 e está pronto o meu cluster Kubernetes. Se eu executar aqui o docker container ls, lá, agora eu tenho 3 containers em execução. Por quê? Porque cada nó, né, que simula uma máquina é, na verdade, um container utilizando o kind. Então eu tenho aqui, cadê? Eu tenho o control plane, cadê aqui o nome? Aqui, control plane, tenho aqui o worker e tenho o worker 2. E agora eu posso fazer aqui o deploy kubectl apply -f deploy nginx.yaml, ele vai criar kubectl get pods, tá aqui criando, mas agora eu vou fazer o seguinte, kubectl get pods -o wide para ver mais detalhes do deploy, e aí diz, vai ser executado no worker node esse pod. Faz todo sentido, porque agora como eu tenho múltiplos nós, eu tenho um worker node separado, o que vai acontecer? Ele agora só vai criar os pods em máquinas que forem worker nodes. O control plane ele vai só orquestrar o cluster Kubernetes, bem mais próximo de um cenário produtivo. Então, se eu quiser agora criar aqui réplicas, vir aqui e botar algumas réplicas do meu nó, ou melhor, do meu pod, eu aplico aqui, beleza? Botar aqui -o wide, olha lá, worker node, no worker 2, no worker 2 e aqui no worker. Então, ele vai só criar nos worker nodes, beleza? Se eu quiser acessar aqui de novo, kubectl, port forward, svc, nginx, 8080, 80, executo, vem aqui, cadê? Vem aqui, tá lá, consigo acessar de boa. Calma que a gente vai resolver esse lance do port forward, a gente vai chegar lá. Beleza, então rodando aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu quero trabalhar com o meu cluster Kubernetes em alta disponibilidade com o control plane. Né? Eu quero garantir que esse cenário vai ser o mais próximo possível de produção, onde eu tenho o cluster Kubernetes rodando com múltiplos control planes, com múltiplos orquestradores, porque caso um deles caia, né, a máquina tenha problema, ele não consiga, ele esteja fora, né, os outros control planes vão ali trabalhar para orquestrar o cluster Kubernetes. Vão eleger um outro control plane e vai ali fazer a orquestração sem problemas. Então, eu quero trabalhar com esse cenário aqui, com control plane em alta disponibilidade. E aí, para isso, não muda muita coisa, né, no config, eu simplesmente adiciono mais instâncias, mais máquinas, né, mais nodes, só que com a role de control plane. Eu vou adicionar aqui mais um, igualzinho lá na documentação, poderia colocar até mais se eu quisesse, mas não vou fazer isso. Primeiro eu vou deletar aqui esse cluster, vou botar aqui name K8SHA, beleza, deletou, e agora eu venho aqui de novo, kind, create, cluster, vou botar aqui name K8S, HA e vou executar. Ah lá, agora ele vai fazer aqui de novo. Opa, fiz besteira. Putz, deixa eu botar aqui correto, né? Faz certo que dá certo.
get clusters, eu não especifiquei o config, né? Ainda botei HA aqui, era o multinode. Faz certo dar certo, né? K8S, o que K8S? Ih, deu bug aqui, né? Delete cluster name, name, faz certo que dá certo, né? Multinode. Beleza. Agora sim. Vamos consertar aqui a besteirinha. Beleza, tá certo. Agora vamos aplicar esse cara. Aqui no delete não, create, beleza. Create cluster name, K8SHA. Agora sim, passo aqui o config, kind, agora sim. Beleza. Aqui está criando o cluster. E agora, ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 nós. Então, você vê que o setup é diferente. E olha que interessante, ele aqui, ó, ele configurou também o External Load Balance. O que acontece nesse cenário? Como eu estou trabalhando com múltiplos control planes, estou trabalhando com vários nós, eu preciso ter um balanceador de carga também na frente, porque toda vez que eu executo o comando kubectl get nodes, apply e por aí vai, eu estou interagindo com o cluster Kubernetes. Ele está indo no control plane e fazendo a interação ali, comunicando com o API server. Dessa forma aqui, com o load balancer, eu consigo balancear as chamadas com todos os control planes. Eu não sobrecarrego um control plane apenas. Então, eu vou fazer aqui a configuração do load balancer, ele vai fazer aqui a escrita de configuração, startar o control plane, fazer o join dos control planes, dos workers e vai terminar o setup. Esse setup aqui demora mais um pouquinho, vamos esperar ele terminar. Beleza, agora aqui, ó, terminou, fez aqui a criação do cluster. Se eu vir aqui agora, utilizar o kubectl get nodes, lá, agora eu tenho um cluster Kubernetes com alta disponibilidade, tendo aqui 3 control planes. E se eu executar aqui o docker container ls, aqui ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 containers. Por quê? 6 desses fazem parte lá dos nós do meu cluster Kubernetes, os 3 control planes e os 3 worker nodes. E um aqui ó, vai ser o External Load Balancer, que vai ser o que vai fazer o balanceamento ali com os control planes. Vai ser o meu ponto único de acesso ao cluster Kubernetes. E aqui ó, você vê que a imagem dele é diferente, ele utiliza ó, o HAProxy. Isso porque o kind ele segue, né, o setup padrão com o kubeadm, o que é recomendado na documentação do Kubernetes. E se você olhar lá na documentação do Kubernetes, o setup de um cluster Kubernetes com alta disponibilidade, ele utiliza lá o HAProxy. Se você estiver montando um ambiente on-premise, você pode utilizar outros load balancers, você pode utilizar o Nginx sem problema nenhum. Mas a recomendação lá é o HAProxy. Então, cara, ele segue aqui exatamente a documentação oficial. Se eu vir aqui agora, kubectl, apply, -f, deployment nginx, aplicar, ele vai criar aqui kubectl, get pods, olha lá, 4 instâncias, -o wide, beleza, ó, ele vai rodar no 2, no 3, no 1 e no 2. Então, agora eu tenho um cluster Kubernetes com alta disponibilidade. Mas o que acontece aqui? Eu ainda tenho que utilizar o kubectl port forward para fazer aqui, né, o uso do meu service, né, para acessar ali o meu pod. Vou botar aqui service, nginx, certo? Aqui 8080 e a 80. Opa, o que houve? Ele ainda não está rodando. Mas o que acontece? Eu ainda tenho que... agora já está. Eu ainda tenho que utilizar esse cara para poder acessar os meus serviços. Aqui, ó, o meu pod. Vamos mudar esse cara agora, vamos mudar aqui o setup do meu cluster Kubernetes com kind para não precisar fazer isso. Vamos fazer agora em seguida.
Quando eu estou trabalhando com Docker, trabalhando com container e quero acessar o serviço que está rodando, a aplicação que está rodando dentro do container, direto da minha máquina local, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar com o port bind, que é vincular uma porta da minha máquina local com a porta do container. Aqui com o Kind não vai ser diferente. Eu tenho que mudar a configuração do cluster e fazer a vinculação de uma porta da minha máquina local com a porta do container, para garantir ali que eu vou acessar corretamente ali o service e também os meus pods. Mas eu vou ter que mudar aqui um pouquinho o deployment, tem algumas alterações, eu vou te mostrar aqui no exemplo, mas você vai aplicar isso nos seus deployments também. Se eu der uma olhada aqui, utilizando o kubectl get svc ou get service, né, funciona das duas formas, eu tenho aqui um service do Nginx do tipo Cluster IP. O Cluster IP ele só é acessado internamente no cluster. E como eu estou utilizando o port forward aqui, funcionava de boa. Para acessar externamente utilizando os IPs dos nós do meu cluster Kubernetes, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar aqui o meu serviço e transformar ele, né, para Node Port. Né? Vou mudar aqui para Node Port. Dessa forma, se eu aplicar aqui de novo, ele vai alterar aqui o meu service e executando aqui kubectl get service, ele vai criar aqui o Node Port, pegando aqui uma porta do range que o Node Port trabalha, certo? Mas ainda não é isso que eu quero fazer, porque o que acontece? Eu preciso garantir que essa porta vai ser sempre a mesma, já que eu vou fazer o port bind, né, com a minha máquina local. Então, eu preciso mudar aqui o Node para tipo Node Port e eu preciso especificar aqui na porta o Node Port, a porta que vai ser utilizada no Node Port. No caso aqui, eu vou utilizar a 30.000, que é a primeira porta que é disponibilizada para o Node Port. Então, aplico aqui a configuração. Beleza, alterou, kubectl get service. Tá aqui, ó. Agora, sempre que eu executar aqui a criação desse service, vai ser a porta 30.000. Então, beleza. Aqui já foi feita a alteração no deployment. Eu vou vir aqui, deixa eu vir aqui e deletar direto o cluster. Kind delete cluster name K8S HA. Ele vai deletar. Beleza, ele está aqui deletando. E agora eu preciso... Já foi. Agora eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso fazer esse bind de porta. Eu preciso mapear a porta de um container com a minha porta da máquina local. Então, eu venho aqui na documentação. Logo aqui embaixo, ó, eu tenho, ó, mapeamento de porta com a minha máquina host, com a minha máquina hospedeira, que no caso é a máquina que está executando aqui o Kind. Então, eu tenho que adicionar aqui esse elemento, ó, extra port mappings em alguma das máquinas, ou melhor, dos containers que eu estou criando, em algum dos nodes que eu estou criando. Então, vem aqui, ó, extra port mappings. Boto aqui, certo? Vou botar aqui nesse worker node aqui, certo? E aqui ele vai mapear a porta desse container com a minha máquina local, mas eu tenho que alterar aqui, né? Porque eu adicionei o extra port mappings, só que o container port aqui no caso, a porta do container que eu quero expor é no caso aqui a 30.000. E a porta host, né? A porta da minha máquina local vai ser a 8080. Então, quando eu acessar a porta 8080 da minha máquina, ele vai acessar a porta 30.000 do container, desse container aqui do Worker Node. Como eu estou trabalhando com Node Port, né, com Service Node Port, eu posso acessar por qualquer nó do cluster. Eu, por acaso, elegi esse aqui. Aqui, no caso, eu posso definir também qual IP que ele vai escutar, né? No caso aqui 0.0.0.0 ele vai escutar qualquer um, protocolo TCP, né? No caso aqui está o DP, mas eu no caso vou utilizar o TCP. Eu posso inclusive tirar isso aqui,
né? Porque o default já é aquele, então eu vou tirar. Né? Se você quiser customizar isso também, você pode fazer. E agora eu vou recriar o cluster, só que agora com essa configuração. Kind create cluster, name vai ser o K8SHA e aqui o meu config vai ser o kind config YAML. Executo, ele vai fazer a criação da mesma forma aqui, né, parando os nós, os 3 nós, vai botar o load balancer, igualzinho foi feito antes. Vamos esperar ele terminar. Beleza, aqui ó, terminou aqui de criar o cluster. Agora, vamos fazer aqui o teste. kubectl get nodes. Cara, até aqui nada de diferente, mas se eu vir aqui em Docker Container LS, olha aqui, ó, eu tenho aqui a minha máquina, o control plane, o worker 2, o worker, cadê o worker 3? Está aqui, deixa eu achar aqui, aqui ó, foi o primeiro worker. Eu tenho aqui ó, o vínculo da minha porta 8080 com a porta 30.000. Então agora, se eu vir aqui, kubectl, apply, -f, deployment nginx, aplicar esse cara, kubectl, get service, tá aqui criado o meu service, kubectl, get pods, tá aqui criando os meus pods, vamos lá, deixa ele terminar aqui, opa, esse ele cria um, por enquanto ele não vai conseguir acessar, mas vamos já acessar aqui, ó, se eu der um refresh, por enquanto ele não acha nada, né, porque os pods não estão rodando, deixa eu vir aqui, vai meu amigo, vambora, sobe aí, cara. Sobe pelo menos um. Vamos lá. Vamos lá. Não. Agora tem aqui rodando, beleza? Ah lá, agora funciona. Não preciso de port forward, não preciso de nada. Então você pode trabalhar fazendo aqui o port bind, fazendo o vínculo de porta, certo? Mas essa não é a forma que eu quero trabalhar no meu dia a dia, né? Eu teria que criar aqui vários services, criar ali vários port binds para acessar todos os pontos da minha aplicação. Então, se eu estiver trabalhando com vários microserviços, isso daria muito trabalho, né? E o Kubernetes ele tem, né, um recurso chamado Ingress Controller que cria esse ponto único de comunicação, onde eu consigo fazer chamadas HTTP, ele redireciona para os meus services baseado em regras de domínio, né? Eu consigo trabalhar com domínios acessando os serviços no meu cluster Kubernetes. E como eu quero um ambiente mais próximo de produção, cara, eu vou trabalhar com o Ingress Controller aqui no meu ambiente local também. Então, para adicionar o Ingress Controller utilizando o Kind, eu vou voltar aqui para a documentação e aqui ó, eu tenho um tópico, né, só sobre Ingress Controller. Se eu entrar aqui, ele me mostra como criar, né, fazer o setup correto do cluster para trabalhar com o Ingress Controller e ele me dá aqui ó, ainda de bandeja 3 soluções de Ingress Controller para fazer o setup. Eu posso utilizar o Contour, posso utilizar o Ingress Kong e também o Nginx. No caso aqui eu vou utilizar o Nginx. Mas o primeiro passo é vir aqui ó, na parte de criação do cluster, porque eu tenho um setup aqui específico para fazer. Eu tenho que fazer o extra port mappings para a porta 80 e a 443, que faz muito sentido, já que eu vou trabalhar com HTTP e HTTPS. E eu tenho aqui também esse kubeadm config patch para definir onde ele seta aqui uma label para mim para poder trabalhar com o Ingress Controller. Então eu vou pegar essa configuração aqui e vou adicionar em um node que eu vou criar no cluster. No caso aqui específico desse Ingress Controller, para trabalhar com o Ingress Controller, eu preciso colocar no control plane. Então eu vou voltar lá para minha configuração no VS Code, vou tirar esse carinha daqui, que eu não vou trabalhar mais, e eu vou adicionar aqui essa configuração, beleza? Então eu venho aqui, vou agora deletar o meu cluster, utilizando aqui o kind delete cluster, botar aqui o name K8SHA
HA, ele vai deletar o cluster para mim de novo, e eu vou aplicar agora as configurações do Ingress Controller. Kind, create cluster, name K8S, HA, vou passar aqui o config, que vai ser o meu kind config. Executo aqui a instalação, ele vai criar aqui o cluster da mesma forma que fez antes, criando load balance, configuração. Vamos esperar ele terminar. Aqui, ó, terminou aqui a execução. Vou dar um clear aqui. Se eu executar kubectl get nodes, tá a mesma coisa, certo? Mas se eu executar aqui o docker container ls, tá aqui, ó, o port bind feito com o nó, né? No caso o control plane, o 01 é o primeiro. E agora eu vou voltar aqui na documentação e vou fazer a instalação do Nginx Ingress Controller. Vou pegar esse comando aqui, vou copiar esse comando e vou executar aqui para criar o Ingress Controller no meu cluster. Ele executou aqui os comandos, né, os manifestos. Eu executo aqui kubectl get all -n ingress nginx, que ele cria esse namespace para mim. E tá aqui, ó, ele está executando, tá aqui no processo de criação do container. Se você executar a instalação, né, do cluster Kubernetes, do Ingress Controller no cluster Kubernetes com aquele setup em um worker node, esse cara vai ficar em pending aqui eterno. Então, coloca ele em um control plane. Aqui no caso ele está criando ainda. Vamos dar uma olhada aqui. Ao invés do get all, vou pegar aqui só o pod, para ficar mais fácil de ver. Aqui, ó, já está rodando. Então agora, o que vai acontecer? Se eu pegar esse carinha aqui, agora, e acessar localhost 80, opa, ele não vai, ele vai no Google aqui, mas http://localhost 80. Ah lá, bateu no Nginx. Então agora eu tenho o Nginx Ingress Controller aqui rodando na minha máquina. Eu vou agora pegar aqui um exemplo que eu tenho, né, que tem aqui uma aplicação, duas aplicações, né, Bullgreen, e utilizando aqui um domínio para poder testar, né, se está tudo funcionando, se está tudo rodando correto. Como eu estou trabalhando local, eu tenho duas opções para trabalhar com domínio aqui localmente nessa minha solução. Eu posso alterar o meu arquivo host, né, tanto no Windows, no Linux quanto no Mac, adicionando um domínio apontando para localhost, para o 127.0.0.1, dessa forma aqui, né, deixa eu abrir aqui o Notepad, no meu caso aqui eu estou trabalhando com o Windows, executar aqui como administrador para poder abrir, né, o arquivo. Aí aqui, ó, eu vou abrir, né, justamente aqui no caso aí já está até apontando direto, ó, Windows System 32 drivers etc. Vou botar aqui para abrir todos os arquivos, hosts. Aí eu tenho aqui, ó, o mapeamento de domínios que eu posso colocar, ó, 127.0.0.1, apontando para o Kubernetes. No caso aqui, ó, eu tenho um que eu criei para o Keycloak. Aí eu poderia colocar aqui, sei lá, 127.0.0.1, sei lá, apontar para fabricio.com.br e utilizar esse domínio, certo? Poderia fazer isso. Mas aqui eu não vou fazer isso, tá? Eu não vou alterar aqui o local, eu vou utilizar um outro recurso que é o nip.io. Se você reparar aqui no meu manifesto, eu estou utilizando aqui um subdomínio, botando aqui um IP e utilizando esse nip.io. Esse serviço, ele é um serviço que já me dá a criação e customização de domínios de uma maneira bem simples. Ele, por padrão, toda vez que eu coloco um subdomínio aqui do nip.io com um endereço IP, ele vai apontar para esse endereço IP.
Então, no meu caso aqui, se eu colocar 127.0.0.1.nip.io, ele já... aqui é a busca do Google, vamos lá, http, né, colocar assim, dessa forma, porque eu botei nip.ip também, faz certo que dá certo, né? Se eu colocar dessa forma lá, ó, ele já aponta para o Nginx, que ele já entende que é o localhost e vai direcionar direto. Nesse caso, você tem que ter conexão à internet, né, para ir lá no nip.io e redirecionar, ir lá no DNS, fazer a resolução do nome. Se você não quiser ter esse trabalho, quiser colocar no arquivo host e quiser trabalhar com um domínio específico, coloca no arquivo host. Tá? Eu aqui, dessa forma, vai funcionar de boa. Se eu colocar aqui, ó, por exemplo, blue.127.0.0.1, ele já vai redirecionar. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse exemplo. Se você quiser ver mais sobre Ingress Controller, eu vou colocar o link aí de um vídeo onde eu ensino o Ingress Controller, inclusive eu utilizo esse exemplo aqui e vou aplicar kubectl apply -f, botar aqui deployment ingress e aplico. Ele vai criar aqui para mim. Se eu verificar kubectl get pods, tem aqui ó, vários pods criados, o web e o green. Se eu olhar aqui kubectl get service, eu tenho os dois services também, trabalhando como cluster IP. E se eu vir aqui kubectl get ingress, eu tenho aqui o Ingress Controller criado, ou melhor, o Ingress, que é a regra de rota criada com Blue e com Green. Então agora, se eu vir aqui, se eu fizer um refresh, vamos ver aqui, kubectl get pods, ele ainda está criando os containers, por isso que ele deu erro, né? Então, a princípio, eu fiz certo, né? Vamos esperar esse carinha resolver. Vamos ver aqui, kubectl get pods, vamos deixar, agora só porque eu fiz o watch ele já está rodando, beleza. Então agora, se eu voltar aqui, der um refresh, tá lá, ó, putz, bonitão, página de teste, dessa forma. Se eu duplicar aqui e botar o green, ele funciona também, olha lá, processando aqui, eu mostro a instância que processou a requisição. Se eu ficar lá aqui, ó, fazendo refresh, ele vai balancear a carga, igualzinho um ambiente produtivo, com Ingress Controller, com alta disponibilidade, tudo funcionando localmente na sua máquina, beleza? Bom, agora vou fazer o seguinte também, tem um outro ponto muito importante. Aqui eu estou executando a kubectl get nodes, eu tenho os nós rodando. Se eu colocar aqui -o wide, ele me mostra aqui ó, a versão, né, do que eu estou rodando. Aqui no caso, ó, ele está utilizando a versão 1.26.3 do Kubernetes, né, rodando aqui com containerd, né, internamente, aqui o Ubuntu, beleza. Mas eu estou usando a 1.26.3 e pode acontecer que em alguns casos você queira rodar uma outra versão do cluster Kubernetes e você pode fazer isso no kind, definindo a versão da imagem que você quer utilizar. Se a gente vir aqui, ó, aqui kubectl, se a gente vir aqui em Docker image ls, aqui ó, eu tenho a imagem, no caso o Node, aqui no caso ó, o Node, aqui ele está sem a tag, porque ele não está aparecendo aqui, mas eu tenho algumas opções de imagem, eu tenho algumas versões de imagens que eu posso utilizar. Deixa eu até ver aqui, ó, Docker Container LS, vamos dar um confere. Aqui, ó, aqui ele aparece, ó, Node v1.26.3, que é a versão do cluster Kubernetes. Se eu for na página do projeto do Kind, deixa eu abrir aqui de novo o projeto do Kind, aqui ó, em Kubernetes Science, Kind, e eu ver aqui em releases, cadê? Releases, cadê as releases? Estão aqui. Ó. Se eu vir aqui nas releases, quando eu vejo a documentação com cada versão do Kind,
aqui embaixo, ó, eu tenho as opções de imagens que eu posso utilizar. Ó, inclusive, deixa eu até dar uma olhada aqui, eu posso estar com uma versão desatualizada do Kind. Aqui, ó, version, eu estou utilizando a 18. Eu tenho aqui agora a 19. A 19, ela já tem, inclusive, aqui, ó, a versão 27 do Kubernetes. Se eu descer um pouquinho mais aqui, na versão 18, cadê? Deixa eu voltar aqui. Eu fui direto na 19. Mas se eu vir aqui, ó, nas outras releases, deixa eu ver aqui, ó, 18, né? Eu tenho aqui, ó, a versão, né, no caso, a última versão é a 26, mas eu posso trabalhar com a 24. Eu posso pegar aqui essa imagem, né, voltar aqui, né, e botar aqui no config, eu posso definir aqui, deixa eu deletar aqui, e botar aqui, ó, image, definir a imagem, certo? Que eu vou utilizar, que no caso vai ser a 24. Eu vou deletar aqui, tá? Eu vou tirar essa quantidade toda aqui de nós, tá? Para ficar mais fácil aqui de configurar. Vou especificar aqui, ó, o worker. E aqui também o outro worker. Vou definir aqui a imagem botando a 1.24.12. E agora vou deletar esse cara, kind delete cluster, o name, vou tirar aqui o K8S HA, para deletar esse cara. Vamos lá. Se eu agora executar o kind create cluster, não vou botar o nome não, tá? Para ficar mais fácil. Config, kind, config. Ele vai fazer todo o processo, mas aqui, ó, ele vai baixar uma imagem nova. Ele vai baixar a 1.24. Então, dessa forma, eu vou trabalhar com o cluster Kubernetes na versão 1.24. Então, é importante você verificar qual versão do Kind que você está utilizando e quais as imagens que tem lá disponíveis. Você pode vir aqui, colocar a imagem e ser feliz trabalhando com a versão específica que você quer trabalhar do Kubernetes. Deixa ele terminar aqui, ele vai demorar um pouquinho, que ele vai baixar a imagem, vai criar ali o cluster e a gente vai ver rodando a 1.24. Agora foi, beleza. Se eu executar aqui kubectl get nodes -o wide, tá aqui, ó, cadê? Versão 1.24.12. Então agora eu mudei a versão aqui do meu cluster Kubernetes. Eu vou deletar esse cara de novo, né? Porque eu vou falar sobre um outro ponto também que é bem importante, que muitas vezes, deixa eu confirmar aqui, não, ó, já ia fazer besteira. É o kind delete sem o nome. Agora eu vou falar sobre um outro ponto, enquanto ele está deletando aqui, que é o seguinte. Muitas vezes eu quero trabalhar em alguns projetos com Kubernetes que especificamente eu preciso trabalhar com alguns recursos de gerenciamento de rede do Kubernetes, né? Porque a gente sabe que o cluster Kubernetes ele é altamente extensível e o gerenciamento de rede dele, quem vai especificar ali o IP dos pods e gerenciar o tráfego lá, colocar políticas de tráfego de rede dentro do Kubernetes, é o CNI, né? É a ferramenta que implementa a interface CNI, o Container Network Interface, que é justamente o gerenciamento de rede de containers do cluster Kubernetes. E o CNI que vem instalado por padrão no Kind, ele é bem simples, ele implementa ali o básico. E muitas vezes eu quero trabalhar com algo mais complexo, colocar Network Policy, quero utilizar políticas de uma ferramenta específica, como por exemplo Calico, e putz, como é que eu consigo fazer isso no meu ambiente, né? Já que ele vem com esse CNI padrão. Eu quero te mostrar então como você consegue desabilitar o CNI padrão e conseguir rodar no seu CNI, o Container Network Interface que você quiser, a solução de rede que você quiser. Então eu vou deletar esse cara aqui, né? Vou vir aqui, deletar esse carinha, beleza.
Tá aqui, né? E eu tenho que adicionar aqui o networking. Certo? E aqui eu coloco disable CNI, ou melhor, disable default CNI. Fabrício, onde é que tem isso? Lá na documentação. Eu posso vir aqui na documentação, né, do Kind. Deixa eu voltar aqui para o Kind. Kind Kubernetes, certo? Vem aqui. E eu posso vir aqui em configurações, aqui na parte de redes, descendo aqui, ó, eu tenho, cadê? Aqui, ó, Disable Default CNI. Inclusive ele fala aqui, ó, sobre a implementação, que é um kindnetd, e eu posso pegar aqui, ó, justamente esse trecho aqui, colocar aqui, certo? E definir que eu não vou trabalhar com o CNI padrão. E aí eu executo aqui de novo a instalação. Deixa eu pegar aqui, ó, create cluster config, executo. Ele vai fazer todo o processo de criação de novo. Deixa ele terminar. Beleza, ele terminou aqui. Dou um clear. Se eu executar aqui agora o kubectl get nodes, o que vai acontecer ali, ó? Ele está como not ready. Por quê? Porque eu não tenho um CNI, né, instalado no meu cluster Kubernetes. Eu não tenho uma solução que implemente a interface do CNI, melhor dizendo. Eu não tenho. Então eu preciso fazer isso agora, antes de começar a trabalhar com o meu cluster. Você pode utilizar Calico, Flannel, Wavenet, o que você quiser. Eu aqui, como exemplo, vou pegar o link aqui de instalação, vou utilizar o Wavenet, você pode utilizar o que você quiser. Pô, Fabrício, mas eu não sei ainda esse lance de CNI, Network Policy, estou aprendendo ainda. Pode utilizar então o default do Kind sem problema nenhum. Isso aqui é um tópico mais avançado para quem já está entendendo mais os elementos de rede do Kubernetes e está querendo testar, inserir alguns elementos de maior segurança, certo? Mas se você está começando, relaxa. Vou pegar aqui, ó, estou instalando no caso o Wavenet, vou aplicar, ele vai fazer aqui todo o processo de instalação. Eu executo aqui, ó, kubectl get all, agora vendo lá o kubesystem, kubectl get all, esqueci aqui, não, putz, fiz errado aqui, faz certo que dá certo, né? Kubectl get all -n kube-system, beleza. Aí eu vou ver aqui, ó, cadê? Core DNS, beleza. Aqui, ó, Wavenet. Aqui no caso, é o Wavenet que vai estar rodando aqui na minha solução. Se eu vir aqui, kubectl get nodes, aí tá rodando aqui ainda. Demora um pouco para ele ficar... já tá como ready, aqui em 2, 3, beleza. Então agora eu tenho aqui o meu cluster Kubernetes operacional de novo, só que agora utilizando o Wavenet. Você pode utilizar a ferramenta que implementa o CNI que você quiser, certo? E para encerrar, a última coisa aqui que eu quero te mostrar do Kind é o seguinte. Muitas vezes, quando você está trabalhando local, está trabalhando com containers, você tem que criar a sua imagem. Sempre, né? Na verdade, sempre que você está trabalhando com Kubernetes, você tem que criar ali a imagem da sua aplicação, fazer o deploy no cluster Kubernetes. E quando você está trabalhando dessa forma, normalmente você pega a sua imagem, né, a imagem de container que você está trabalhando ali da sua aplicação, coloca no Docker Registry, né, que é o repositório de imagens, ou o seu do Azure ou da AWS, e depois coloca o cluster Kubernetes para baixar essa imagem. Só que, pô, o teu cluster Kubernetes está local, você está trabalhando local. Por que você tem que enviar essa imagem remotamente, né, para um serviço de storage, né, de containers, um container registry, para poder rodar depois a aplicação já que está local aqui no cluster? A gente não vai fazer isso agora. Eu vou mostrar para você como pegar uma imagem que você criou na sua máquina e vincular nos nós do cluster para que você consiga fazer o deploy sem problema nenhum. Eu tenho aqui, né,
aqui no meu projeto uma solução de Kubernetes aqui, ó, o KubeNews, que é um projeto meu feito em Node.js. Tá aqui o manifesto também, rodando aqui, ó, tem um Postgre, uma solução aqui do absoluto zero. Inclusive eu tenho que mudar aqui, eu vou mudar aqui a imagem, vou botar aqui KubeNews, não vou nem botar namespace, cara, para você ter uma ideia, ó. Não vou nem botar namespace, vou botar aqui o nome da imagem simples, KubeNews V1, certo? Vou só mudar isso aqui, já tem todo o setup, eu vou colocar o link desse repositório aí embaixo na descrição do vídeo, para você pegar caso você queira, mas você pode fazer isso com a sua aplicação também, sem problema nenhum. Aqui eu já tenho uma imagem Docker, certo, da aplicação, e eu vou fazer aqui a criação da imagem aqui local, utilizando aqui, ó, esse nome aqui. Vou até copiar e eu vou vir aqui, pá, beleza, CD, deixa eu ver aqui, KubeNews, né? Aqui no source também. E agora eu vou executar o docker build. Docker build, certo? -t para especificar aqui o nome. Vou botar aqui o contexto vai ser local para ele construir a minha imagem aqui do absoluto zero. Deixa ele criar, vamos esperar ele terminar. Esse processo demora um pouquinho, mas ele vai terminar aqui a construção. Show, e terminou aqui a construção. Se eu executar aqui, ó, docker, image ls, tá aqui a minha imagem. Só que eu não coloquei o namespace, né? Então não vou subir para um repositório, para um Docker registry remoto. Eu vou trabalhar aqui local. Se eu vir aqui agora, né, com esse mesmo cluster que eu já tenho criado, né, e aplicar kubectl apply -f K8s deployment, rodar aqui no meu cluster, né, botar aqui get pods, ele vai tentar fazer aqui a criação, né, do meu pod, tá aqui rodando, e vai tentar pegar essa imagem, ele não vai achar, porque essa imagem não está em repositório nenhum, né? Lembrando que eu alterei aqui, né, para o KubeNews V1, só botei aqui o nome do repositório e V1, né? Se eu botar aqui, olha lá, ó, ele vai dar erro no pool da imagem. Por quê? Cara, essa imagem não existe, ela não está em lugar nenhum. Então, agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um clear primeiro, eu vou deletar esse deployment, né? Vou botar aqui delete -f K8s deployment, vou deletar por enquanto, não vou aplicar esse cara, e eu vou executar o comando que eu vou pegar essa imagem e vou colocar dentro dos nós do meu cluster. Vai ser o comando kind load docker image, e eu vou pegar aqui a imagem, que no caso vai ser, né, KubeNews V1. Vou pegar esse cara, colocar aqui e executo. Ah lá, ele vai pegar essa imagem e vai inserir em todos os nós do cluster. Dessa forma, eu consigo trabalhar totalmente local, não preciso nem ter um registro. Se você utiliza o Scaffold, né, que é a ferramenta para desenvolvimento contínuo local, utilizando o Kubernetes, né, que o vídeo vai estar aí embaixo na descrição, ele já faz isso automaticamente. Você não precisa nem fazer isso. Por isso que ele dá essa produtividade na hora de desenvolver. Então, se você já utiliza ele vai fazer automático. Se você está fazendo manual, você pode fazer um script de construção da imagem e já fazer esse load direto em cada nó. Deixa ele terminar, demora aqui um pouquinho. Já inseriu aqui. Se eu der um clear aqui, vou limpar o terminal. E agora eu posso executar o kubectl apply -f K8s deployment.yaml, aplicar aqui. E agora, ó, kubectl get pods. Ah lá, ó, tá rodando. Por quê? Porque agora a imagem tá lá em todos os nós e ele consegue rodar a solução. Aqui no caso, kubectl get service, né? Ele tá aqui com um tipo load balance e tal, mas aqui no caso eu vou utilizar o port forward mesmo, kubectl port forward,
né? Vou botar aqui o meu service, vai ser o web, a porta 8080, a porta 8080. Executo e não usa a porta 8080, faz certo que dá certo, né? Aí usa 80, faz certo que dá certo. Executo aqui, beleza. Agora eu venho, localhost 8080, opa, tá rodando a aplicação. Então, trabalhei aqui 100% local no ambiente, utilizando o Kind, aqui, sem precisar de nenhum registro, certo? Bom, eu espero que esse conteúdo ajude você a trabalhar com o Kind de maneira eficiente, de maneira que você consiga montar o seu ambiente de estudo sem precisar ali, gastar com nuvem ou ter máquina adicional para isso. Lembrando o seguinte, quanto mais container você tem na sua solução com Kind, quanto mais nó você tiver, mais vai exigir da sua máquina, mais recurso computacional você vai precisar. Então, se você está trabalhando com múltiplos containers, eu recomendo que você tenha aí uma máquina com uns 16 GB de RAM, um Core i5 já resolve a sua vida de boa no ambiente Windows. No ambiente Linux você pode até ter menos recurso que vai rodar de boa, certo? Então beleza, eu espero que esse conteúdo ajude você a se desenvolver como profissional DevOps, profissional de cloud. Se esse conteúdo te ajudou, coloca aí embaixo na descrição #rumo à elite e a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece também de se inscrever no canal, acionar o sininho e dar um like no vídeo, beleza? Pessoal, um abraço, valeu!